Olá, nono ano. Nós estamos aqui iniciando nessa semana 4 mais um tema aí proposto para a nossa apostila para acompanharmos aí a sequência dos estudos de vocês, né? Para essa semana está sendo proposto aí o estudo do sujeito e predicado, certamente é um tema que vocês já ouviram falar, já conhecem, né? E então nós vamos dar aí uma boa passada para a gente falar um pouquinho sobre o sujeito e o predicado, tá? O que é sujeito, o que é predicado, né? São termos assim que a gente precisa conhecer um pouquinho, tá? Para a gente entender melhor os textos que a gente lê, tá? Sujeito, quando a gente se fala entre sujeito e predicado, o sujeito é que ou a quem a gente se refere. E o predicado é o que a gente fala sobre esse ser. Por exemplo, eu estou falando sobre a mesa, né? Então, essa mesa vai ser o meu sujeito. O que eu falo sobre ela vai ser o meu predicado, tá? E eu vou ter que utilizar um verbo para iniciar esse predicado aí. Então, por exemplo, a mesa está bagunçada. Qual é o meu sujeito? O que está bagunçado? A mesa. É de que eu estou falando? Da mesa. E o que eu falei sobre a mesa? Que ela está bagunçada. Ali nós temos um verbo, o estar, que está iniciando esse predicado, está aí dando uma ideia do nome, da situação, do modo como se encontra essa mesa. Tá? A nossa escola voltará às aulas no mês que vem. Nós estamos falando do quê? A nossa escola, esse é o sujeito. Né? Estamos falando o que sobre a nossa escola? Que ela voltará às aulas no mês que vem. Esse é o predicado. Esse predicado e se iniciou pelo verbo voltar. Está dando uma ideia muito clara do que está se falando. Tá? Então, essa basicamente, de maneira bem simples, explicando para vocês o que é sujeito e predicado. Nós temos aqui algumas palavras, vejam bem. O Pedro viajou. Nós estamos falando de quem? Do Pedro. Então, ele é o sujeito. Falamos o que sobre o Pedro? Que ele viajou. Então, viajou é o predicado. Tá? Nós aprendemos o alfabeto. Quem aprendeu? Nós, sujeito. Falamos o que sobre nós? Aprendemos o alfabeto. E assim continua. Tá? E para isso, nós temos aí a classificação dos sujeitos. Nós temos o sujeito simples, que são esses casos em que a gente falou que é apenas um núcleo, né? O humilde aprende mais. Quem que aprende mais? O humilde. A palavra, o núcleo é a palavra humilde. É essa palavra aí, tá? Os três construíram um projeto. Quem construiu um projeto? Os três. Essa palavrinha três, esse numeral, é o núcleo, é um sujeito simples, porque tem apenas uma palavra, um substantivo, um numeral, um pronome que funciona ali como núcleo, tá? Já para o sujeito composto, eu preciso de 2 ou mais núcleos. Pode ser substantivo, numeral, pronome e assim por diante. Vejam bem um exemplo. Pai e filho viajaram juntos todos os anos. Quem que viajou juntos todos os anos? Pai e filho. Esse é o sujeito. Você percebe que agora tem 2 núcleos. Pai é um núcleo, filho é outro núcleo. Os 2 viajaram juntos. Tá? Viajamos ele e eu para Cancún. Quem que viajou? Olha, veja bem que agora o sujeito aparece no meio da frase. Quem é que viajou para Cancún? Quem é? Ele e eu. Esse é o sujeito. Você tem 2 núcleos. O ele é um núcleo, o eu é outro núcleo. Portanto, nós temos aqui um sujeito composto. Vamos a mais um exemplo? Aprendem mais os humildes e os esforçados. Quem que aprende mais? Sujeito, os humildes e os esforçados. Esse é o sujeito, que agora apareceu no final da frase. Né? Quem que aprende mais? Os humildes e os esforçados. Você tem humildes e esforçados, que são aí 2 núcleos. Se o sujeito tem 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Se tiver um núcleo, sujeito simples. Se tiver 2 ou mais, sujeito composto. Tá?
Mais um exemplo só aqui para a gente ver. Era melhor esquecer, vamos dizer, aí esse aqui. Chegaram 6 ou 7 clientes. Quem chegou? 6 ou 7 clientes, né? 6 e 7 são os dois núcleos aqui, tá bem? Nós temos aí também uma outra classificação, o sujeito oculto, ou também chamado de sujeito elíptico, tá? Elíptico porque ele não aparece na oração. Elíptico porque ele está subentendido. Elíptico porque a desinência do verbo é que vai indicar quem é o sujeito, se é o pronome eu, se é o pronome ele, se é o pronome nós, se é o pronome vós, tá? Então, isso é o sujeito elíptico. Por exemplo, se eu disser assim, vamos no exemplo que a gente tem aqui. Gosto de viajar todos os anos. Quem gosta de viajar todos os anos? Gosto. A desinência do verbo gosto só pode ser o quem? Se você for pegar ali nos pronomes, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Dá quem? Gosto. Eu gosto. Não vai dar ele, gosto, você gosto. Só pode dar o eu, né? Então, a desinência do verbo aqui, ó, que está no finalzinho, o gosto, tá? Ele é essa desinência que vai indicar quem é o sujeito, que é claramente o eu, né? Se a gente chama isso de sujeito oculto, oculto porque ele não aparece aqui escrito, mas ele é muito claro dentro da frase, tá? Então, essa é o que a gente chama de sujeito oculto ou sujeito decidencial, tá? Sujeito elíptico, tá? O sujeito indeterminado é aquele no qual não é possível identificar. Você viu aqui que no sujeito oculto você consegue identificar claramente de quem é que você está falando, tá? Iremos à aula hoje. Quem iremos? Quem é que vai? Iremos se refere ao pronome nós. Nós iremos, né? Agora, já no sujeito indeterminado, é aquele em que a desinência do verbo ele vai aparecer aqui na terceira pessoa do plural, no primeiro caso, tá? A desinência do verbo vai dar o pronome eles. Ó, anunciaram a morte do prefeito, vai dar o pronome eles. Mas quando a gente fala anunciaram a morte do prefeito, você pergunta assim, quem exatamente que anunciou? Você não deixou claro quem foi que praticou essa ação. Tá? Por isso a gente chama de sujeito indeterminado, quando esse verbo aparece na terceira pessoa do plural sem que haja um referente antes. Tá? Ou então, num segundo caso, o sujeito também vai ser indeterminado quando o verbo for transitivo indireto, verbo intransitivo ou verbo de ligação flexionado na terceira pessoa, mais o ser. Por exemplo, não se fala da morte do prefeito no local, no jornal local, não se fala. Você não sabe de quem é que está falando, a quem é que está fazendo referência, né? Então, aí nós temos, nesse caso, um caso de sujeito indeterminado. Tá? Agora, observe as orações seguintes e tente identificar o sujeito delas. Olha aqui. Chove muito nessa cidade. Quem chove? Não dá nem ideia, né? Há muitos animais no zoológico de Brasília. Que há? Há muitos animais, mas esse há muitos animais aí, ele não é sujeito. Então, quando aparecer o verbo haver, no sentido de existir, quando aparecer o verbo indicando fenômeno da natureza, você tem aí claramente frases que não têm sujeito, são frases impessoais, tá? Então, nós chamamos essas orações de orações sem sujeito, tá? Sei que é muita informação aí, mas nós estamos passando aqui para dar uma breve explicação para vocês, tá? No seu quadro aqui na sua apostila há outras características, outras breves explicações, tá? Mais uma observaçãozinha aqui, nesse finalzinho. Observando os núcleos do predicado, podemos classificar o predicado como nominal, verbal ou verbo nominal. É um assunto para uma outra situação, tá? Para que o seu professor, de preferência, quando você puder aí estar no tempo presencial,
possa explicar isso mais bem detalhado para vocês, que é um assunto amplo, não vai dar para a gente entrar nesses detalhes por aqui para vocês hoje, até porque a gente vai acabar passando muita informação e aí vocês acabam não aprendendo. Então, vamos ficar hoje apenas aqui com as classificações do sujeito. Tá? Sujeito simples, quando tem apenas um núcleo. Sujeito composto, quando tem 2 núcleos ou mais. O sujeito indeterminado, ou sujeito desinencial, ou sujeito elíptico, qualquer um desses 3 nomes, tá? Quando ele está na terceira pessoa do plural, ou o verbo mais ser, e a oração sem sujeito, né? Quando aparece o verbo haver, no sentido de existir, quando aparecem os verbos que indicam fenômenos da natureza, aí você não tem sujeito nesses casos, tá? Oração sem sujeito. Bom, vamos às atividades? Olha o texto. Texto super interessante da Lia Luft. Decretaram, vejam bem, o que nós falamos lá? O verbo, quando aparece na terceira pessoa do plural, é um sujeito indeterminado, não é? Sujeito indeterminado. Veja bem que em vários momentos aqui, a autora, ela vai utilizar o verbo na terceira pessoa do plural. Começaram lá, por exemplo, decretaram que pessoas com mais de 60 anos não merecem alguns benefícios. Quem decretou? Alguém da política, da Câmara de Vereadores, né? Alguém, mas não identifica quem é essa pessoa. Portanto, nós temos aí um caso de sujeito indeterminado. Há mais tempo, apareceu agora um caso aí do verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito. Há mais tempo, decretaram, de novo, o verbo na terceira pessoa do plural, que negro era gente. Há menos tempo que isso, decretaram que mulher também era gente, podia votar. Mas voltando aos com mais de 60 anos, decretaram coisas que deveriam ser naturais em uma sociedade razoável. Não as vejo como benefícios, mas como condições mínimas de dignidade e respeito. Benefício tem jeito de concessão, caridade. Coisas como não lhes cobrarem mais pelo seguro-saúde porque está mais velho, na idade em que possivelmente vão de verdade começar a precisar do médico, remédio, hospital, não deveriam ser impostas por decreto. Decretaram também que depois dos 60 anos, pessoas podem andar de graça no ônibus e pagar meia entrada no cinema. Perceberam, pois, que após os 60 anos as pessoas ainda se locomovem e se divertem. Pensei que achassem que nessa altura a gente ficasse inexoravelmente meio inválido e invalidado. Que sociedade esquisita essa nossa, em que é preciso decretar que em qualquer idade a gente é gente. Bom, vamos ver o que está nos pedindo essas questões. No texto, a autora da crônica expressa opiniões pessoais sobre o assunto tratado. O que ela acha da ação de conceder benefícios aos que têm mais de 60 anos? Ela deixa claro ali, né, gente? Que é legal, que isso é bom, mas que não deveria ser decretado benefício, porque a pessoa, nessa fase da vida, ela precisa de benefícios, não precisa ficar decretando coisas que seriam naturais para as pessoas com mais de 60 anos. Né? Então, ela deixa muito claro isso. Um texto muito interessante. Vale a pena aí você fazer um segundo, até uma terceira leitura, para captar outras ideias ali presentes. Tá? Levando em consideração que o sujeito é o elemento de quem se declara algo, responda. Destaque as orações em que o sujeito é indeterminado, ou seja, é aquele que não está explicitado na oração, não sendo possível identificá-lo pela desinência verbal. Levante hipóteses, porque se empregou esse tipo de sujeito. Você começou, decretaram, sempre decretaram aqui, deveriam, sempre os verbos aparecendo, né? Por quê? Porque ela não está querendo identificar ou deixar claro quem é que está decretando, quem é que está praticando tais ações. Tá bem? Questão número 2.
levando em consideração que o sujeito é o elemento de quem se declara algo, responda. Destaque as orações em que o sujeito é indeterminado. Opa, essa aqui acabamos de fazer. Estou dando uma rata aqui, né, gente? Vamos à letra B, então. No terceiro parágrafo, qual é o sujeito da locução verbal não deveriam ser impostas? Qual o seu núcleo e como ele se classifica? Veja bem, você está pedindo 3 coisas para a gente aqui. Vamos achar isso aqui? Está aqui, ó, nesse finalzinho aqui. Ok? Vamos ver? Coisas como não cobrarem mais pelo seguro-saúde porque estão mais velhos, na idade em que possivelmente vão de verdade começar a precisar de médico, remédio, hospital, não deveriam ser impostas por decreto. Veja bem, ela está perguntando lá qual que é o sujeito de não deveriam ser impostas, não deveriam ser impostas. Qual é o sujeito? Está falando de coisas como não cobrar impostos e tal, né? Então, seria como se a frase tivesse o seguinte: coisas, e essas várias coisas que ele cita aí no meio, coisas não deveriam ser impostas por decreto. O que não deveria ser imposto por decreto? Coisas. Esse é o sujeito, tá? Ela faz 3 perguntas dentro de uma só, né? Qual é o sujeito, qual é o núcleo? O sujeito é coisa, só tem essa palavra. Então, o núcleo também é coisas. E só tem o núcleo, então, como é que classifica esse sujeito? Quando tem apenas um núcleo. Como é que classifica? Sujeito simples. Lembra lá que tem sujeito simples, composto, indeterminado, oculto e oração sem sujeito. Tá? Nesse caso, é o sujeito simples, porque só tem um núcleo. Tá? Nós temos aqui a letra C ainda. Identifique no texto as orações sem sujeito, ou seja, aquelas formadas apenas pelo predicado cuja oração não se refere a nenhum ser. Eu mostrei ali para vocês 2 lá no comecinho, né? Essa frase aqui, em que começa com o A mais, e essa aqui, em que começa com A menos T. Bem? Começando com o verbo haver, no sentido de existir, oração sem sujeito. Agora, o próximo trecho aqui, nós temos o poema que você vai ler agora, é de Mário Quintana e trata da mesma temática do texto anterior. Vejam bem, envelhecer. Antes todos os caminhos iam, agora todos os caminhos vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Olha aí, um tom meio triste, meio melancólico, né? Antes todos os caminhos iam, né? Quando você é mais jovem, você tem várias possibilidades, sonhos, vários projetos de vida, você enxerga lá na frente. Antes todos os caminhos iam. Agora ele está falando da velhice, né? Agora, você já não tem tantos sonhos mais, você já não tem tantos projetos, tantos planejamentos de vida, então os caminhos vão se encurtando, né? Eles vêm. A casa é acolhedora, os livros poucos, certamente, porque consegue enxergar com certa dificuldade, não tem força, talvez, para segurar os livros, né? E ele coloca na última frase, e eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Ele está querendo dizer o que aqui? Da solidão. Quando você prepara um chá para uma visita, para as pessoas da família. Isso está falando ali da solidão. E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Só ele mesmo vai beber o chá. Né? Muito bem, vamos aí à questão número 3. Com base nos 2 primeiros versos, explique o que significa envelhecer para o eu lírico. O eu lírico é o narrador aqui que está contando essa história. Tá? É possível notar um certo pessimismo no modo como o eu lírico encara a velhice? Disse aí para você já, nesse tom de pessimismo, de falta de enxergar, de falta de projetos de vida, parece que a vida já chegou ao fim, só está esperando a morte, né? É esse o tom que o eu lírico tá colocando ali, tá? Agora, considerando que o predicado é tudo que se diz sobre o sujeito, responda. O terceiro verso está aqui. Cadê? O terceiro verso está aqui.
Como se chama o predicado das duas orações? Note que há a elipse de um dos verbos. Vamos ver? A casa é acolhedora, os livros, poucos. Né? Os livros, poucos. São poucos, né? A casa é acolhedora, os livros são poucos. Omitiu-se o verbo aqui, isso que ele está querendo dizer aqui. Elipse de um dos verbos, né? Ele está dizendo como é que é o predicado, tá? Só para dizer para vocês, quando a gente tem os verbos de ação, andar, correr, falar, quando aparecem esses verbos de ação, tá? De modo mais simplificado assim, o verbo a gente chama de o predicado, aliás, a gente chama de predicado verbal. Quando aparecem que a gente chama de verbos de ligação, o verbo ser, estar, permanecer, continuar, a gente chama esses verbos esses predicados de predicado nominal, né? A casa é acolhedora, esse é o verbo ser. E esse predicado é acolhedora, o núcleo desse predicado é o acolhedora, é um nome. Então, portanto, aqui nós temos um predicado nominal. Os livros são poucos, nós temos aqui o verbo ser, de novo, são, indicando aí um predicado nominal também. Tá? Como eu disse para vocês, é um tema aqui que a gente deveria tratar um pouco mais, tá? Talvez numa das nossas próximas aulas eu possa explicar um pouco mais isso para vocês, mas na dúvida, tenta no contato aí com o seu professor para entrar em detalhes, para explicar melhor isso para vocês, ou em outro momento mais oportuno, sem que a gente fique dando excesso de informação no mesmo momento, a gente pode explicar isso aí melhor para vocês, tá bem? E a letra B, no quarto verso, o predicado é verbal ou verbo nominal? Vamos ver aqui, cadê? E eu mesmo preparo o chá para os fantasmas. Eu disse para vocês, preparo é o verbo preparar, que é uma ação. Se aparece o verbo de ação, nós temos aí um caso de um verbo, de um predicado verbal. Tá bem? Muito bem, pessoal, esse foi o tema da nossa aula de hoje, um tema muito importante que vocês vão continuar utilizando muito e sempre aí, não apenas com a finalidade de ficar decorando essas nomenclaturas, tipos de sujeito, tá? Mas para que vocês possam utilizar isso aí adequadamente nos seus textos, escrever e ler corretamente, tá bem? Um abraço para vocês e a gente se encontra aí na semana que vem com um novo tema, tá? Tchauzinho e até lá.